Não espere o apoio da sua família até você dar certo. Eu tô falando com propriedade de algo que eu vivi. Então, se você chegou aqui, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Melo e esse é um episódio documental da minha história, do meu trabalho, que vocês vão acompanhar aqui de 10 anos de comemoração desse projeto que, graças a Deus, só tem crescido e conquistado muito mais espaço. Eu vou começar por uma parte que é fundamental e importante para a gente que trabalha nessa área, que quer viver do nosso sonho, que é o apoio. A gente sabe que o apoio não vai vir das pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente tem convívio. Sempre vão vir de pessoas de fora. E isso não é uma história fictícia, é real. Quando eu comecei esse projeto, eu estudava ainda, estava na escola, estava saindo da adolescência para a fase adulta. Então, tipo assim, a expectativa da minha família do interior da Paraíba era: ele vai terminar os estudos, vai arrumar um trabalho e vai viver. E era só isso que eles esperavam para mim e para a vida dos meus irmãos. Eu sou um de 5 filhos, sendo 2 do relacionamento anterior do meu pai, do primeiro casamento, e os outros 2 da parte de mãe. Então, tipo assim, a expectativa da minha família era sempre essa. Quem vivia da música da família vivia do meio artístico. Saúde! Quem vivia do meio artístico tentava fazer algo do tipo, entre aspas, acabava não dando certo ou não tinha aquele reconhecimento, aquele retorno que queria. Então, minha família, meus pais achavam que eu não chegaria onde eu queria também através disso. Então, tudo que eu tentava fora do meio CLT, vamos usar esse termo, eles meio que desacreditavam. E eu fui, inocente ali, aos poucos tentando enxergar a minha própria identidade no que eu queria ser da vida, no que eu queria fazer da minha vida. Quando eu era pequeno, fiz parte de projetos sociais aqui em São Paulo, tanto que eu nasci lá na Paraíba e vim pra cá com 6 anos de idade. Aí comecei a fazer projetos sociais, eu fazia capoeira, teatro, dança, música, coral, essas coisas. Eu estava envolvido em todo o meio artístico ali, desde pequeno. E nisso, meus pais sempre viram que eu tinha esse interesse, só que eles não acreditavam muito, não botavam muita fé, sempre acharam estranho. E isso começou a se tornar um desafio, porque eu tinha, desde pequeno, essa visão de que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria trabalhar com a música, com a arte, com o entretenimento. E fui me desenvolvendo no decorrer do tempo. Comecei a fazer meus primeiros trabalhos, só que é aquela velha história. No começo a gente sabe que o retorno financeiro é pequeno. Então eles não acreditaram. Eles não colocaram fé. E quanto mais eu tentava, às vezes acontecia algumas coisas que até eu me surpreendia, só que eles não acreditavam. Eles achavam que era tipo um hobby, uma coisa que, sei lá, não ia dar futuro. E eu fui desacreditando de mim. Tanto que isso é o tema do episódio anterior, que eu falo sobre isso, sobre o quanto pesa a opinião das pessoas quando elas não estão ali para te fortificar sobre o seu objetivo, sobre o seu sonho. E meus pais eram uma peça fundamental na minha vida para isso. Era de quem eu mais esperava apoio e infelizmente foi de quem eu menos tive. Em meio a tudo isso, eu fazia alguns eventos, uma coisa ali, outra ali. Chegava em alguns artistas, eles viam isso e eu sentia até que eles tentavam vibrar, só que ao mesmo tempo eles ficavam com aquela preocupação: tá, mas isso vai dar dinheiro? Isso vai mudar a sua vida? Isso vai te ajudar a chegar a algum lugar? E eles meio que voltavam atrás ali e me desmotivavam em todos os sentidos. Eu sempre fui uma criança muito serelepe, sempre muito agitado. Então, eu sabia que tinha um diferencial. A produção ali atrás tirando da minha cara. Eu sempre sabia que eu era gay, claro. Não tem pra onde correr. Quem é gay tem um QI a mais ali, uma coisinha diferenciada. E desde porque eu não sabia. Eu amava dançar, eu amava tudo relacionado a esse mundo. E em meio a esses desafios, eu comecei a ter alguns objetivos alcançados, que era chegar em alguns artistas, ir para alguns eventos, e meus pais viam isso, mas não sentiam firmeza. Tentei trabalhar em algumas empresas, não deu certo da forma que eles esperavam. Eu meio que
usava esse trabalho, usava o que eu ganhava através daquilo para investir no meu projeto. Tanto que eu comecei com uma câmera emprestada e depois conquistei a minha câmera pessoal, a minha câmera profissional. E esse foi o percalço de toda a história, né? Até realmente ter um retorno financeiro, nem eu estava acreditando mesmo no que eu estava fazendo. Só que eu não desisti. Fui lá, corri atrás. Tive pessoas que passaram pela minha vida como um foguete, numa rapidez que mais rápido que o áudio acelerado do WhatsApp no modo 2. Então, tipo assim, foi tudo muito diferente para mim, foi tudo muito desafiador, porque as coisas aconteciam para mim e eu sentia que estava dando certo e do nada acontecia algo, meus pais falavam algo que me desmotivava. Então eu ia buscar o apoio e o suporte de pessoas de fora. E foi o que aconteceu. Em meio a tentativas de relacionamento, em meio a amizades que hoje eu não tenho nem mais contato, mas eram pessoas que me fortaleciam nesse quesito. Hoje eu estou há 10 anos. 10 anos no mercado do entretenimento, 10 anos nessa parte da comunicação, audiovisual e desenvolvendo esses trabalhos, esses projetos. E hoje eu tenho o que eu menos esperava na minha vida, que é o apoio do meu pai. Meu pai se tornou o maior incentivador, o maior divulgador do meu trabalho. Meu pai hoje, ele quase toda semana eu recebo uma mensagem dele assim: Felipe, me manda aí uns vídeos, umas fotos aí, você entrevistando os artistas, para me mandar para fulano aqui, que eu tô falando que meu filho é repórter, é jornalista e ninguém tá acreditando. Aí eu mando para ele, aí do nada ele me manda, me encaminha os áudios. Eu me mando um áudio falando que o pessoal se surpreendeu, que não acredita que eu sou filho dele, porque eu sou bonito, claro, o mais bonito da família. E ele tira onda com isso. Então, tipo assim, meu pai hoje se tornou o meu maior suporte em relação a isso. Eu sinto uma felicidade, uma alegria, principalmente por ser o filho gay, que tem um apoio familiar, que tem um apoio no quesito profissional. É aquela coisa de que por muito tempo nem eu acreditei em mim, hoje eu tenho quem eu precisava acreditando em mim, que são meus pais. Então, tipo assim, eu cheguei a uma fase que nada mais pode me abalar. Se eu tenho meu pai ali me apoiando, me incentivando e acreditando, quem é? Quem é o de fora que vai falar que não? Quem é de fora que vai falar que não vai dar certo? Não tem mais essa opinião. Então, tipo assim, até chegar a isso também foi difícil, foi um desafio. Se eu não acreditava em mim, como é que eu ia fazer minha família acreditar? Hoje meu pai, ele assiste vários vídeos no YouTube e acompanha alguns influenciadores e ele mesmo chega em mim e diz assim, você tem que continuar, você não pode desistir. Você já chegou muito longe, então você precisa continuar para você chegar mais longe ainda e conquistar os seus objetivos. Porque hoje eu vejo a sua luta e eu entendo, às vezes até quando você some, que eu vejo que você está na correria ali de trabalho e tal, e eu vejo você produzindo, indo para evento, trabalhando, essas coisas, e eu vejo que não é que você esteja ausente por opção, mas é que você está correndo atrás do seu. E para você chegar um dia a poder fazer por mim, fazer pela família, retribuir tudo que a gente fez, você precisa focar, você precisa ter seu objetivo. Então, gente, não esperar. É não esperar, é fazer o seu, é correr atrás e se entregar, porque tudo, exatamente tudo vai depender de você, da sua dedicação, do seu tempo, do seu amor e principalmente do seu amor pelo que você faz. Se você quer chegar a algum lugar, não trate isso como um trabalho, faça isso com amor, que aí você vai estar fazendo algo prazeroso, algo que você vai conseguir se dedicar e que não vai te sobrecarregar e te cansar de fazer. Isso vai ser algo que vai ser importante para você se sentir importante. Porque é essa a questão, é acreditar em si e confiar. Se você sabe que faz um trabalho bom e você tem um diferencial, então você vai chegar onde você quer e ninguém vai poder dizer ao contrário. É sobre isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui que assistiram esse vídeo, que chegaram até o final. Quem chegou até o final, deixa lá a hashtag não desista dos seus sonhos, que a gente vai dar um like, vai dar um coração lá para agradecer por fazer parte desse projeto, por fazer parte desse momento e interagir com a gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.